galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Primeira iteração. Nos primeiros desenhos da curva fractal, poucas pistas da estrutura matemática subjacente serão vistas. Ian Malcolm. Quase o paraíso. Mike Bowman assoviava alegremente enquanto guiava o Land Rover pela reserva biológica Cabo Blanco, no litoral oeste da Costa Rica. Era uma linda manhã de julho e a estrada diante dele era espetacular, agarrada à borda de um penhasco com vista para a selva e o azul do Pacífico. De acordo com os guias de viagem, Cabo Blanco era uma área intacta, quase um paraíso. Ver o local agora fez Bowman sentir que suas férias estavam de volta aos trilhos. Bowman, de 36 anos, trabalhava com construção e venda de imóveis em Dallas e tinha vindo a Costa Rica com a esposa e a filha para um descanso de 2 semanas. Na verdade, a viagem havia sido ideia da esposa dele. Durante semanas, Ellen não parou de falar sobre os maravilhosos parques nacionais da Costa Rica e como seria bom que Tina os visse. E então, quando eles chegaram, ficaram sabendo que Ellen tinha uma consulta marcada com um cirurgião plástico em San José. Foi a primeira vez que Mike Bowman ouviu falar sobre as excelentes e muito baratas cirurgias plásticas disponíveis na Costa Rica. E também de todas as luxuosas clínicas particulares em San José. É claro que eles tiveram uma briga horrível. Mike sentia que ela havia mentido para ele. E ela tinha mesmo. Ele bateu o pé sobre a cirurgia plástica. Era ridículo de qualquer forma. Ellen tinha apenas 30 anos e era uma mulher linda. Cacete! Ela tinha sido rainha do baile de formatura em seu último ano na Rice. E aquilo não fazia nem 10 anos. Mas Ellen tinha tendência a ser insegura e preocupada. E nos últimos anos parecia que o que mais a preocupava era perder sua boa aparência. Isso e todo o resto. O Land Rover chacoalhou ao passar em um buraco espirrando lama. Sentada ao lado dele, Ellen disse: Mike, tem certeza de que essa é a estrada certa? Não vemos mais ninguém há horas. Tinha outro carro uns 15 minutos atrás, argumentou ele. Lembra? Um azul? Indo no sentido contrário. Querida, você queria uma praia deserta, disse ele. E é isso que você vai ter. Ellen balançou a cabeça, duvidando. Espero que você esteja certo. É, pai, espero que você esteja certo, disse Cristina do banco traseiro. Ela tinha 8 anos. Confiem em mim, estou certo. Ele dirigiu em silêncio por um momento. É lindo, não é? Olha só essa vista. Linda. É bacana, disse Tina. Ellen pegou o estojo de pó compacto e se olhou no espelho, pressionando sob os olhos. Suspirou e guardou o estojo. A estrada começou a inclinar-se numa descida e Mike Bowman se concentrou na direção. De repente, uma pequena figura escura atravessou a estrada em um borrão e Tina berrou. Olha! Olha! Mas a criatura já tinha sumido dentro da selva. O que era aquilo? Perguntou Ellen. Um macaco? Talvez um macaco esquilo, respondeu Bowman. Posso contar ele também? Disse Tina, pegando seu lápis. Ela estava fazendo uma lista de todos os animais que via na viagem para um projeto escolar. Não sei, disse Mike em dúvida. Tina consultou as imagens no guia de viagem e completou. Acho que não era um macaco esquilo, era só outro búgio. Eles já haviam visto vários macacos búgios na viagem. Ei! Disse ela mais animada. De acordo com esse livro, as praias de Cabo Blanco são frequentadas por vários animais selvagens, inclusive búgios, macacos prego da cara branca, preguiças de 3 dedos e coatis. Você acha que a gente vai ver uma preguiça de 3 dedos, pai? Aposto que sim. Mesmo? É só olhar no espelho. Muito engraçadinho, pai. A estrada derramava-se pela selva na direção do mar. Mike Bowman sentiu-se um herói quando eles finalmente chegaram à praia.
Um crescente de mais de 3 quilômetros de areia branca totalmente deserto. Estacionou o Land Rover na sombra das palmeiras que circulavam a praia e apanhou os potes de comida. Ellen colocou o traje de banho e comentou: honestamente, não sei como vou conseguir perder esse peso. Você está ótima, meu bem. Na verdade, ele pensava que ela estava magra demais, mas aprendeu a não mencionar isso. Tina já estava correndo pela praia. Não se esqueça que precisa passar filtro solar, disse Ellen. Depois! Gritou Tina olhando para trás. Vou ver se tem alguma preguiça! Ellen Bowman olhou para a praia e as árvores ao redor. Será que ela vai ficar bem? Meu bem, não há ninguém em quilômetros, disse Mike. Será que tem cobras? Ah, pelo amor de Deus, disse Mike Bowman. Não tem cobra em praia. Bem, talvez tenha. Meu bem, cortou ele com firmeza. Cobras têm sangue frio. Elas são répteis. Não conseguem controlar a temperatura do próprio corpo. Aquela areia está a mais de 30 graus. Se uma cobra aparecesse, iria cozinhar. Acredite em mim, não há cobras na praia. Ele observou sua filha galopar pela praia, um pontinho escuro na areia branca. Deixe ela ir. Deixe ela se divertir. Ele passou o braço em volta da cintura da esposa. Tina correu até ficar exausta. Depois se jogou na areia e alegremente rolou até a beira da água. O mar estava morno e quase não havia ondas. Ela se sentou um pouco, retomando o fôlego, e então olhou para trás na direção dos pais e do carro para ver a distância que tinha percorrido. Sua mãe acenou, chamando-a de volta. Tina acenou em resposta contente, fingindo não compreender. Tina não queria passar filtro solar e não queria voltar e escutar sua mãe falando sobre perder peso. Queria ficar bem ali e talvez ver uma preguiça. Tina havia visto uma preguiça 2 dias antes em um zoológico em San José. Ela lembrava um personagem dos Muppets e parecia inofensiva. De qualquer forma, ela não conseguia se mexer com rapidez. Tina podia escapar facilmente de uma. Agora, sua mãe estava chamando seu nome, e Tina resolveu sair do sol e ir para longe da água, para a sombra das palmeiras. Nessa parte da praia, as palmeiras pendiam sobre um emaranhado retorcido de raízes de mangue, o que bloqueava qualquer possibilidade de passagem. Tina se sentou na areia e chutou as folhas secas do mangue. Notou muitos rastros de pássaros na areia. A Costa Rica era famosa por seus pássaros. Os guias diziam que haviam 3 vezes mais pássaros na Costa Rica do que nos Estados Unidos e no Canadá juntos. Na areia, algumas das pegadas de 3 dedos eram tão pequenas e leves que mal podiam ser vistas. Outras eram grandes e penetravam mais fundo no solo. Tina olhava à toa para os rastros quando ouviu um piado, seguido de um farfalhar na folhagem do mangue. Será que preguiças faziam um som como os dos pássaros? Tina achava que não, mas não tinha certeza. O barulho provavelmente era de alguma ave marinha. Ela esperou em silêncio sem se mover, escutando a folhagem sussurrar de novo. E finalmente viu a fonte dos ruídos. A alguns metros, um lagarto emergiu das raízes do mangue e olhou para ela. Tina prendeu a respiração. Um novo animal para sua lista. O lagarto ficou de pé nas patas traseiras, equilibrando-se em sua cauda grossa, e a encarou. Assim, de pé, ele tinha quase 30 centímetros de altura. Era verde escuro e tinha faixas marrons nas costas. Suas minúsculas pernas dianteiras terminavam em pequenos dedinhos que se remexiam no ar. O lagarto inclinou a cabeça enquanto olhava para ela. Tina achou o bichinho fofinho. Meio que lembrava uma salamandra grande. Ela levantou a mão e mexeu os dedos em resposta. O lagarto não parecia assustado. Ele veio na direção dela, andando ereto nas pernas traseiras. Era pouca coisa maior do que uma galinha, e como uma galinha, balançava a cabeça enquanto andava. Tina pensou que ele daria um ótimo bicho de estimação. Ela notou que o lagarto deixava um rastro de 3 dedos exatamente igual ao dos pássaros. Ele se aproximou ainda mais de Tina.
Ela manteve o corpo imóvel, sem querer assustar o pequeno animal. Estava encantada que ele chegasse tão perto, mas se lembrou que este era um parque nacional. Todos os animais dali deviam saber que estavam protegidos. Esse lagarto provavelmente era manso. Talvez até esperasse que ela fosse lhe dar um pouco de comida. Infelizmente, ela não tinha nada. Devagar, Tina estendeu a mão à palma aberta para mostrar que não carregava comida. O lagarto parou, inclinou a cabeça e piou. Desculpa, disse Tina. É que eu não tenho nada mesmo. E aí, sem nenhum aviso, o lagarto saltou na mão estendida. Tina podia sentir os dedinhos dos pés dele beliscando a pele de sua palma e sentia o surpreendente peso do corpo do animal pressionando seu braço para baixo. E então o lagarto subiu correndo pelo braço dela na direção do rosto. Eu só queria poder vê-la daqui, disse Ellen Bowman, espremendo os olhos contra a luz do sol. Só isso, só ver. Tenho certeza que ela está bem, disse Mike mexendo no pacote de comida preparado pelo hotel. Havia frango grelhado e um tipo de pão recheado de carne. Não que Ellen fosse comer nada daquilo. Você acha mesmo que ela não sairia da praia? Disse Ellen. Acho, meu bem, acho sim. Eu me sinto tão isolada aqui. Pensei que era isso que você queria, disse Mike Bowman. Era sim. Bem, então qual é o problema? Eu só queria conseguir vê-la, só isso, disse Ellen. Foi quando eles escutaram a voz da filha vindo da praia carregada pelo vento. Ela estava gritando.